Fala galera, tudo bem? Estamos aí no nosso canal, mais um vídeo de econometria, regressão múltipla, variáveis dummy e modelos logaritmos. Como de praxe, o livro que nós trabalhamos é o livro do Gujarati, Econometria Básica, quinta edição. E vamos estar dando sequência aí a partir do capítulo 5. Se você não viu vídeos anteriores, tanto de econometria quanto de inferência estatística, dá uma olhada lá no nosso canal, tem uma playlist lá de estatística, de econometria, tem outros vídeos também de macro, micro, de finanças, né? Nosso canal aí tá sendo, vamos dizer, cheio de matérias de diversos assuntos aí, né? Então é isso aí, vamos lá, a regressão de duas variáveis, estimação de intervalo e o teste de hipóteses. Lembrando que se você ao final gostar desse vídeo, dê um like aí, se inscreva no nosso canal para você ficar atento aí às novidades que surgirem. Então bora! Quando se fala em intervalo de confiança, uma das coisas que temos em mente é o nível de significância, porque ele vai definir os outros parâmetros que iremos trabalhar. Por exemplo, nós temos aqui uma ideia de um estimador pontual, beta 2, né, que ele acerta um alvo, um ponto específico. Quando eu uso a ideia de intervalo de confiança, eu estou trabalhando com uma suposição, com a hipótese de alargar um pouco, de afrouxar um pouco essa mira tão exata, né, e abrir chance para um intervalo. Por exemplo, se o beta 2 for 0,7, eu posso falar que ele está entre 0,6 e 0,8, com nível de confiança, por exemplo, de 95%. Né? Lembrando que o nível de significância, quando ele é definido, geralmente alfa aí 5%, né? Um nível bem interessante, pelo menos para a parte de matemática, de exatas e pesquisas e tal. Ele nos dá um coeficiente de confiança, que é o tal nível de confiança dessa pesquisa, de 1 menos alfa, que é 95%. E o intervalo ele pode surgir da seguinte maneira, né? Ele está relacionado, né, com o seu erro padrão e com um parâmetro que busca-se lá na tabela T. Por exemplo, eu tenho aqui o valor beta 2, vamos colocar um outro exemplo aí de 100. E aí eu tenho um erro padrão, vamos para simplificar, vamos colocar aqui que o valor que eu encontrei lá dividido por 2 seja 1, né? Mas ele pode ser qualquer outro valor, né? E eu tenho aqui um erro padrão, por exemplo, de 10. Então esse intervalo ele seria, né, 100 mais 10, 100 menos 10. Então ele seria entre 90 e 110. Né? Isso quer dizer que qualquer observação que cair dentro desse intervalo eu aceito, né? Ela é considerada válida. Uma observação é que quanto maior o erro padrão ele é uma medida de confiabilidade, né? Que seria comparado aí ao desvio padrão na estatística, né? Vamos dizer assim, não econométrica, na estatística padrão. E o erro padrão, ele mede o desvio. Quanto maior esse erro padrão, então menos confiável é a minha pesquisa. Porque imagina aqui que eu tiver um erro padrão aqui de 80. Então o intervalo estaria, por exemplo, mantendo um constante aqui entre 20 e 180. Né? Quem acredita numa pesquisa, por exemplo, fala o valor deu 100. Mas o nível, ele pode estar, na verdade eu poderia dizer assim, né, a pesquisa, os valores eles podem cair entre 20 e 180. É uma distância muito grande, né? Então poderia entrar qualquer valor, né? E no limite, limite inferior, tanto superior, você não tem confiança nenhuma nessa pesquisa. Porque além do nível de significância, né, que vai ajudar, né, quanto maior esse valor aqui na tabela, né, valores maiores vão ser encontrados lá na tabela, ou seja, vai alargar mais esse intervalo, junto com o erro padrão, né, por exemplo, aqui vamos colocar o erro padrão como 1, e esse valor aqui eu for aumentando na tabela para 10%, para 20%, esse valor vai ficando maior e também o intervalo vai ficando maior, logo menos o nível de confiança será menor.
Essa é uma noção de intervalo de confiança. Eu tenho, né, vídeo completo sobre intervalo, resolvendo exercício, né, e trabalhando outros conceitos mais aprofundados, inclusive com a noção da tabela normal. Aqui nós usamos a tabela T de Student, né, mas eu tenho vídeo gravado, só você acessar lá no meu canal. Teste de hipóteses, né, nós temos aqui também, tem também gravado vídeo sobre isso, mas usando tudo na tabela T, né, nós temos a ideia de validar ou não uma hipótese. Né, e o cálculo ele é feito pela tabela T e nós, na maioria das vezes, iremos estipular a hipótese nula, que é a hipótese que nós queremos testar, como que o parâmetro é igual a zero. Eu coloquei aqui, por que isso? No próximo slide eu vou estar falando sobre isso, mas antes eu gostaria só de mostrar como que é a estruturação do teste de hipótese. Né? Por exemplo, nós colocamos uma hipótese nula, que nós podemos rejeitá-la ou não, dependendo do valor do teste que nós obtivermos aqui. E temos uma hipótese alternativa. Nesse caso aqui é uma hipótese do tipo bilateral, ou seja, a hipótese alternativa, né, que eu assumo aqui para poder testar contra a hipótese nula é de que o valor do parâmetro ele não é zero, ele é qualquer coisa menos zero, ele é diferente de zero, ele pode ser negativo, positivo, e nós vamos ver por que eu coloco zero aqui. O teste ele é feito da seguinte maneira, nós colocamos o valor do parâmetro que nós temos, o valor do parâmetro estimado, menos o valor do parâmetro sob hipótese nula, ou seja, eu vou testar essa hipótese de ser zero, dividido pelo seu erro padrão. Bem parecido também com a estatística inferencial, né? Aqui está mais aplicada a econometria. No tipo bicaudal, que é esse modelo aqui, bilateral, né, a hipótese nula é de que o valor do parâmetro verdadeiro vai ser zero, que é o caso aqui que a gente está colocando. A hipótese alternativa é que ela é diferente desse valor, né, que não é a hipótese nula. E a regra de decisão que nós vamos ver, nós vamos encontrar um valor, né, na tabela T, vamos buscar, que é o chamado T. Aqui nós teremos o T calculado e vamos comparar com o T que está tabelado lá, conforme os graus de liberdade, conforme o nível de significância, né, que geralmente é 5%, né, na maioria das vezes. E nós vamos comparar com o T tabelado. Se o nosso T calculado for maior do que o T tabelado, né, nós iremos então, né, rejeitar a hipótese nula. Regra de decisão de rejeitar H0 se o nosso T for maior. Claro que tem outras formas de calcular, de observar isso, sem ficar fazendo todos esses cálculos. Nós vamos estar falando mais adiante sobre o valor P, né, que já de cara nós já conseguimos fazer uma decisão sem consultar essa tabela. Mas observe aqui, né, que se eu considero o parâmetro menos zero, é a mesma coisa que eu pegar o parâmetro e dividir pelo seu erro padrão, né, e fazer uma medida ali de quanto que ele representa do seu próprio erro padrão. Né, e isso nós vamos ver que na hora de fazer rodar as regressões, nós iremos ver que é simplesmente fazer essa divisão, já que aqui na maioria das vezes será zero. Agora, por que a hipótese nula ser zero? Por que ela não pode ser 1? Por que ela não pode ser 2? Por que ela não pode ser menos 2, menos 1? Na verdade é o seguinte, quando o coeficiente angular beta ele é zero, no caso aqui ele precisa ser diferente de zero. Mas por quê? Se ele for zero, ele invalida aquele parâmetro. Por exemplo, eu tenho uma regressão, né, do tipo y, né, y igual a beta 0 mais beta 1x, por exemplo. E esse meu beta 0, aliás, beta 0 é um valor fixo, mas vamos supor que o beta 1 ele for 0, que é o caso que nós estamos colocando aqui, falando, vamos testar se esse parâmetro é igual a 0.
Se ele for zero, logo ele anula o valor do x que está acompanhando e logo anula toda aquela inclinação, né? E aquela regressão ela se torna uma linha horizontal na altura do valor de beta zero, no caso, né? No valor da constante, porque só vai ter uma constante. Ou seja, para qualquer valor de y, o x, no caso o parâmetro, vai ser o mesmo, né? Na verdade, para qualquer valor de x, o y vai ser sempre o mesmo, porque ele não vai ter, tudo vai multiplicar, vai virar zero, né? Multiplicar, você pode substituir 1, ele vira zero, porque multiplica por zero. Então, é uma forma de tentar destruir a regressão. Então, qual que é feito o teste? Por que eu não ponho 1? Porque 1 eu não destruo a regressão. Se eu testar com 1 e achar eu vou estar observando, por exemplo, se aquele parâmetro ele está num valor mais adequado ou não, que não é o caso. Aqui nesse caso, nós estamos querendo observar se o parâmetro como um todo, se o parâmetro com toda a sua ideia por detrás, ele está calculado correto, se ele é significativo, se ele é válido. Né? Por isso que nós já partimos para a violência, né, digamos assim, e já colocamos ele como valor zero, falar, não, esse negócio é zero, né? Então vamos testar se ele realmente é zero, porque se ele for zero, ele invalida a regressão, pelo menos, né, se for de duas variáveis apenas, a regressão fica sem sentido. No caso de uma regressão com mais variáveis, nós veremos que alguns, né, parâmetros podem ser excluídos quando feito esse teste. Então, o coeficiente angular ele precisa ser diferente de zero, uma questão algébrica, aí, né, uma questão, na verdade, de gráfico. Né? Você olha no gráfico e não tem sentido ele ser zero, senão você pode retirar ele. Caso contrário, a regressão é inválida e só teria o valor de constante. Né? No caso, para variáveis com duas variáveis. O nível de significância exato, aqui que entra uma ideia muito importante, que é o valor P. Nós colocamos aqui, né, bem no inicinho, um nível de significância de 0,05, ou seja, 5%. O que significa? Eu, arbitrariamente, né, imaginando que esse é um valor comum de se achar, eu até disse isso, né, normalmente usa-se este valor, né, eu então estipulei como válido 5%. Eu falei, é normal, é bom, 5% é um valor perfeito, né, muito usado, eu vejo muito na televisão e tal. Mas qual que seria o valor não arbitrário? Nós veremos nas regressões, né, que iremos rodar mais adiante, que o nível de significância exato seria o valor P, que é o menor nível de significância em que eu posso usar, em que uma hipótese nula pode ser rejeitada. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Eu tenho aqui uma hipótese nula, tenho lá o valor T para me comparar com o seu 5% de confiança, né, no nível de significância, né, com 95% de confiança. Só que, por exemplo, vamos supor que eu rejeitei essa hipótese nula, né, porque quando eu rejeito, né, é quando o valor T aqui ele é maior, né, o valor calculado é maior do que o tabelado, ou seja, ele superou, né, ele passou das minhas expectativas. Né, eu rejeito essa hipótese nula, ou seja, eu falo, não, beta não é zero, a regressão é válida, tá ok, vamos continuar. Então eu não testo, em hipótese nenhuma eu testo a hipótese alternativa. Eu também não aceito ela, né, eu simplesmente rejeito a hipótese nula, né, e, como diz, considero que a hipótese alternativa é válida, né, mas até que se prove ao contrário. E 5%, por exemplo, ele me dá um valor muito folgado, né? O teste T aqui calculado, ele passa longe, nós vamos ver mais à frente aqui, em algumas saídas de regressão que nós iremos, mas eu estou só dando uma adiantada. Né? Ele sai com muita folga. Então eu poderia pensar assim, vem com 4%, e com 3%, e com 2%, e com 1%, para mim não ficar testando esse negócio a vida toda. O valor P, ele já é um valor de um menor nível que você precisa usar para poder não cometer o erro, né, que é chamado erro tipo 1 aí, que é o erro de você rejeitar
a hipótese nula quando ela, na verdade, não deveria ser rejeitada. Então, o menor nível de significância que você pode, de fato, testar e falar com 1% ou com 0,00001%, eu posso colocar como nível de significância que a pesquisa vai ter 99,99999% de confiança, ou seja, praticamente ela é confiável, ela é 100% confiável. E o valor P, às vezes, dependendo da situação, ele assume um valor tão próximo de zero que ele vira zero. Ou seja, que você pode colocar um nível de significância, vamos dizer assim, zero. No limite, né? no extremo, no limite, você pode colocar ele como zero, que você ainda, né, vai ter, né, se o alfa for zero, você vai ter 100% de confiança aí da sua pesquisa. Então o valor P, ele mede isso. Partindo aqui para o capítulo 6, as extensões do modelo de regressão linear de duas variáveis, né? Eu vou estar cortando o vídeo aqui para poder ele não ficar muito grande. Continuo na próxima, me acompanhe aí.